Amanhã é dia de Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. E esse vídeo aqui eu vou fazer para mostrar para vocês tudo que vocês precisam saber sobre o jogo de amanhã. Tanto sobre o Brasil, quanto sobre a Noruega, tanto sobre os dois juntos, né? Mesmo se você não sabe de futebol, esse vídeo aqui vai ser bom, informação pra você levar pro jogo amanhã, que a galera tá todo mundo querendo ver o jogo, churrasco, babos, caralho, aí você vai com a galera, e se você não souber, pelo menos, quem que é o melhor cara da Noruega, vai passar vergonha, né? Pelo amor de Deus. E se você gosta de futebol, você vai amar esse vídeo aqui também. Se inscreve aí, vamos bater 300 seguidores? Será que dá pra chegar em 300 seguidores? Vamos pro vídeo. O jogo amanhã, dia 5/7, às 5 horas da tarde, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. E olha que curiosidade bizarra e meio triste pra gente. O Brasil e a Noruega se enfrentaram só uma vez em Copa do Mundo, em 1998, e a Noruega venceu o Brasil por 2-1, vocês acreditam? Isso faz a Noruega uma das únicas 3 seleções que o Brasil nunca venceu em mundiais. Porra! Se o Brasil passar, as quartas de final vai ser no dia 11/7, em Miami, contra o vencedor da chave que envolve Inglaterra e México. Então, quem ganhar de Inglaterra e México vai pegar o Brasil, se o Brasil passar da Noruega. Eu acho que o México passa, tá? Tá jogando em casa, tem a questão da altitude lá, e eu acho da hora o México passar. Porque eu gosto da seleção do México, né? Então eu prefiro que passe o México do que a Inglaterra, até porque a Inglaterra tem um monstro Harry Kane. Então, porra, eu tô torcendo pro México passar e pro Brasil passar, e o Brasil macetar o México nas quartas de final. Agora vem uma parte chata. Muitos jogadores saíram machucados desse jogo contra o Japão. Paquetá pediu substituição ainda nos acréscimos do primeiro tempo, ou seja, ele saiu nos acréscimos, não voltou, jogou o primeiro tempo inteiro, mas já no intervalo ele sentiu a coxa esquerda e aí entrou o Endrick no lugar dele, né? Mas o Paquetá tá confirmado fora do jogo contra a Noruega. O Casimiro não tá suspenso, mas tá pendurado, como eu tinha dito. E esse cartão carrega para a próxima fase. Se ele tomar outro contra a Noruega, desfalca o Brasil nas quartas. E é bizarro, né? Porque não tem como não lembrar de quando o Casemiro, que era um dos jogadores mais importantes pra gente em 2018, ficou fora do jogo contra a Bélgica. E muita gente culpa ele por isso, né? Porque ele, sacanagem, o cara ficar pendurado sabendo que tinha um jogo importante e tomar cartão amarelo e não conseguir jogar. Então, assim, a gente espera que ele não tome o cartão amarelo contra a Noruega, porque, assim, ele querendo ou não, ele mesmo estando pesado, mesmo tendo jogado mal pra cacete o primeiro tempo contra o Japão, ele é um jogador importante. Não tem como dizer que não. Ele é um pilar ali do meio campo do Brasil, né? Além disso, o Casemiro sentiu a virilha no segundo tempo contra o Japão e foi substituído. A informação mais recente é que ele segue em avaliação física, mas provavelmente ele vai jogar como titular. Agora vamos falar de Neymar. O Ancelotti deixou claro numa entrevista que o Neymar está apto a jogar 90 minutos. Então, se o Ancelotti quiser colocar o Neymar para jogar 90 minutos, diz ele que o Neymar tá apto. O Neymar tá com ritmo que consegue jogar. Eu acho muito difícil o Ancelotti arriscar colocar o Neymar, porque mudaria todo o formato de jogo, todo o esquema de jogo que vem melhorando ao longo do tempo, que vem encaixando, que vem dando certo. Porque desconfiguraria tudo. O que ia fazer? Ia colocar o Matheus Cunha para voltar mais? Ia colocar o Vini Júnior para voltar mais? É complicado, sabe, cara? Porque colocar um jogador, o Neymar, querendo ou não, gente, ele não consegue marcar com a mesma intensidade que o Matheus Cunha consegue, que o Ryan consegue. Então é muito difícil o Ancelotti querer colocar ele como titular e desconfigurar todo esse formato, todo esse esquema que tá dando certo. Eu acho que tem 2 cenários que o Neymar pode entrar. Se o Brasil for pra prorrogação com a Noruega, eu acho que tem chance do Neymar entrar, tá? Ou se o Brasil tiver com um placar tranquilo, um 2-0, um 3-0, ali faltando uns 15, 20 minutos, eu não acho muito difícil o Ancelotti colocar, até pra dar ritmo. Porra, o Neymar é uma estrela, né? A galera quer ver o Neymar jogando. É legal isso. Então, assim, eu acho que ele entra uns minutinhos no segundo tempo, sim, fechou? A Noruega tá voltando agora pra uma Copa depois de 28 anos sem jogar. A última vez foi em 1998, na França, justamente quando a Noruega ganhou do Brasil. Nas eliminatórias, a campanha da Noruega foi perfeita, venceu as 8 partidas, incluindo um 11-1 contra a Moldávia. Porra, mas contra a Moldávia, até nós, né? Até nós, fala a verdade. Mas meteu uma virada de 4-1 contra a Itália. A Itália que não é a mesma hoje em dia, né? Até não conseguiu ir pra Copa, mas ganhar de 4-1 da Itália não é fácil, tá? Na fase de grupos dessa Copa, a Noruega goleou o Iraque por 4-1, venceu o Senegal por 3-2 com 2 gols do capeta Haaland, perdeu de 4-1 para a França jogando com o time reserva. A Noruega já estava classificada, foi jogar com a França na última rodada, né, da fase de grupos, entrou com o time reserva e tomou um 4-1 da França, o que era esperado, né? Os caras entrando com o time reserva, porra, óbvio que
ia perder, né? Nos 16 avos, a Noruega eliminou a Costa do Marfim por 2-1. Gols de Antônio Nusa e Haaland. O gol do Haaland, aliás, foi nos minutos finais. A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2-1 na terça-feira. E é uma coisa muito interessante, porque o Brasil, não sei se vocês lembram, jogou contra o Japão na segunda-feira. Ou seja, teve um dia a mais de descanso e de treino do que a Noruega. Isso é uma vantagem pra gente. Não tem como a gente falar que vai ganhar por isso. Mas é uma vantagem boa, tá? Interessante. Retrospecto direto entre Brasil e Noruega. Dos 4 jogos, o Brasil nunca venceu. Foram 2 vitórias da Noruega e 2 empates. A seleção brasileira vai tentar encerrar, né, esse tabu aí, que é desfavorável contra a Noruega. Que vergonha, né, aliás. Assim, já vou entrar aqui na minha opinião. Perder pra Noruega é mais feio do que perder pro Japão. Na minha opinião. Mas eu vou falar mais disso daqui a pouco. A defesa da Noruega já sofreu 8 gols em 4 jogos nessa Copa. 4 deles foi só contra a França. O Haaland já fez 5 gols nessa Copa e ele chegou a marcar em 13 partidas seguidas pela seleção norueguesa, somando 25 gols nessa sequência. Pô, bizarro, né? O cara, marcar em 13 partidas consecutivas é insanidade, mano. Ele decidiu o jogo praticamente sozinho contra a Costa do Marfim nos 16 avos, né, nos minutos finais. A estrela do Haaland voltou a brilhar muito nessa edição de Copa. O Haaland que bebe leite cru, e aí uns charlatões aí gostam de usar ele como exemplo. Né? A exceção, o exemplo do burro, já falei. Agora vamos falar de outros 3 jogadores muito importantes da Noruega, além do Haaland, que é a estrela maior, óbvio. O Odegaard, que joga no Arsenal, ele organiza tudo, tá? No gol da vitória contra a Costa do Marfim, foi ele que desceu para buscar a bola e lançou o passe que originou o lance do gol norueguês. Enfim, virou um padrão da equipe, né? O Odegaard voltar, ele é o capitão principal, então ele volta muito para pegar a bola e tentar arrumar alguma coisa. É um jogador muito bom. O Alexander Sørloth, do Atlético de Madrid, é um centroavante de 1,95 de altura, vem de 3 temporadas seguidas com mais de 20 gols. Pô, um absurdo, né? Assim, mais de 20 gols jogando na Europa, cara, é um número muito bom. Mais de 20 gols, né, por ano, por 3 anos seguidos. Mas contra a Costa do Marfim, ele foi escalado aberto pela direita. Lembrando que ele é um centroavante. E isso acaba fudendo um pouco com ele, tá? E tem muita gente criticando o técnico da Noruega por fazer isso com o Sørloth. Um cara que, é um potencial muito grande dentro da área, colocando ele aberto pela direita, né? Não faz muito sentido. Então, o Sørloth, se jogar na ponta direita, provavelmente vai ser desperdiçado novamente contra o Brasil. Espero que seja, tá? Espero que seja um desperdício novamente. E tem o Antônio Nusa, que joga no RB Leipzig, jogador de 21 anos, é o mais veloz do time, marcou um golaço na vitória contra a Costa do Marfim. E é um jogador, com muita expectativa em cima dele. É um jogador muito bom, muito rápido, tem uma projeção muito boa e marca bem, justamente por ter essa força física e marcar muito forte. E aí eu vou trazer um resumo, né, de algumas análises aqui de jornalistas que eu acompanho, que eu gosto muito. Marcelo Beckler, que acompanha a vitória sobre a Costa do Marfim ao vivo, não gostou da postura defensiva da Noruega. Eu concordo com ele, tá? Eu achei muito desorganizado, muita falta de disciplina tática. Comparado com o Japão, que a gente jogou anteriormente, a Noruega é muito frágil taticamente na defesa, tá? Então, isso é um ponto fraco da Noruega. Mas a Noruega tem mais pólvora que o Japão, né? Por causa do Haaland, justamente, por causa do Odegaard, por causa do Nusa, que decidem jogos. Os caras decidem jogos. O Japão não tinha esses caras. Como eu falei com vocês no vídeo que a gente ia jogar contra o Japão não tinha esses talentos individuais. Era um time muito mais formado e comportado bem taticamente. O Bruno Formiga, que é outro repórter muito foda, também acha o Brasil favorito, com mais ferramenta do que nós torcedores imaginamos. Ele lista o Haaland como um jogador terminal, como eu disse, o Haaland é um jogador muito bom mesmo. Se a bola chegar pra ele dentro da área, velho, ele não vai perder. Não vai perder. De 2 bolas que chegar, 1 gol ele vai fazer, tá ligado? Então tem que tomar muito cuidado. Mas pro Bruno Formiga, assim como pra mim, eu concordo com ele bastante, a Noruega tende a se expor mais defensivamente do que o Japão. Então o Brasil vai ter mais facilidade para marcar gols, provavelmente. O Edson Castro também segue na mesma linha. Coletivamente, a Noruega é menos sofisticada que o Japão. Como tá todo mundo falando isso, tá? E eu concordo plenamente. A Noruega não tem esse comportamento tático, essa junção coletiva tão forte como o Japão tinha. O Brasil teve muita dificuldade para marcar
os seus gols contra o Japão porque eles marcavam numa linha de 5 muito bem estruturada, muito bem fechada. E a Noruega não tem isso. A Noruega é mais aberta, vai dar mais chance para os nossos atacantes, principalmente quem jogar pela direita e pela esquerda. Vinícius Júnior e Ryan, provavelmente. O Vinícius Júnior tem muita chance de fazer um ótimo jogo, tá? Quem que você acha que é mais provável de substituir o Paquetá? Eu vi o Beckler falando 7 nomes possíveis. Martinelli, Danilo Santos, Endrick, Luiz Henrique, Hugo Thiago, Ederson e até o Neymar. Cada um mudando o equilíbrio do time de um jeito diferente. Nas escalações prováveis que saíram na imprensa depois disso, um caminho mais citado é o Danilo Santos, jogador do Botafogo, que, enfim, é o que mais vai manter o estilo de jogo que o Paquetá faz, é o que mais faz o que o Paquetá faz. Mas parece que ele perdeu um pouco o lugar depois que a Copa começou com o técnico Ancelotti. O Endrick seria uma opção bem mais ofensiva, acho muito difícil. Não é um consenso ainda, né? Principalmente se tratando de Ancelotti, o cara mais maluco, né? O melhor técnico que eu vejo, na minha opinião, assim, do mundo. Só que ele é maluco. Ele pode botar um Martinelli da vida. E assim, cara, é diferente contra o Japão, como eu disse. Contra a Noruega, o nosso perigo, o nosso medo tem que ser outro do que foi contra o Japão. Nosso perigo contra o Japão era a qualidade coletiva do time, a qualidade tática. Agora, contra a Noruega, a gente tem que ter mais medo, não medo, né? Mas assim, se preocupar mais com as individualidades do Nusa, do Haaland, do Odegaard, como eu tinha dito anteriormente. Então, assim, um erro de recomposição de bola, uma bola perdida no meio, o Haaland pode resolver sozinho, assim como ele resolveu contra a Costa do Marfim. A minha leitura o Brasil tem motivo real para acreditar que vai sofrer menos que sofreu contra o Japão. Eu acho que a gente pode considerar esse jogo contra a Noruega mais fácil do que foi contra o Japão, porque o bloco defensivo norueguês é mais permeável, mais fácil de adentrar. Mas não pode dar bola de graça para os caras, porque contra a Noruega o perigo não está no sistema, está na perna de um ou dois caras. Então tem que respeitar o talento sem deixar ele decidir sozinho. Essa para mim é a regra do jogo. Resumo: Paquetá fora, Casemiro pendurado e em avaliação física, Neymar como opção. Do outro lado, a Noruega é organizada de menos, mas perigosa demais, com o Haaland decidindo sozinho. Se passar, quartas, dia 11 em Miami, ou contra a Inglaterra ou contra o México. Você acha que o Brasil sofre menos dessa vez? Comenta aqui. Você acha que o Haaland pode resolver, igual resolveu contra a Costa do Marfim? Deixa o seu palpite do jogo aqui embaixo. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. E se inscreve principalmente, tá? Por favor. Fechou? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso.